Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, um lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. E hoje estamos na última lição do trimestre. São 13 lições e a gente vem falando sobre o descanso durante esses últimos 2-3 meses, né? E foi bem interessante, porque quando você pensa em descanso, a gente pensa que, vamos sentar no sofá, assistir sombra e água fresca, né? Tomar um suco, assistir um jogo de futebol. Mas a gente viu que o descanso é mais que isso. E a gente teve vários exemplos da Bíblia, como Davi, outros heróis, que apesar de eles serem pessoas que a gente admira bastante, mas eles passaram por várias tribulações e não tiveram descanso. E a gente aprendeu através dele como ter descanso, né? Com certeza. Teve José, semana passada falamos sobre Jonas, né? Uhum. E são temas interessantes, porque esses personagens bíblicos, eles acharam o descanso de uma maneira impossível aos olhos humanos, né? A gente viu, por exemplo, o poder do perdão, né? Tanto quem dá o perdão quanto quem concede. Vimos também os ritmos do descanso no sábado, né? Exatamente. E vimos também o poder da cura espiritual e da física para dar descanso para nós. Então, eu acho que esse trimestre nos equipou com lições espirituais tremendas, né? De como, né? Exatamente, ainda que você falou, né, o ritmo, né, que é a frequência desse descanso, onde a gente viu e estudou que o sábado é importante na nossa vida, né? E o sábado também é um símbolo do descanso que está por vir. Uhum. Que é o título dessa lição, né, dessa semana, que é o descanso supremo. Mas o que acaba sendo esse descanso supremo, né? Quando você pensa, é um descanso onde eu vou pegar e ficar sentado à beira de um lago, à beira de um rio, olhando os passarinhos voar, o pôr do sol todos os dias. É isso, João? Será? E você vê, né? Aquela visão do céu que as pessoas têm, né? De ficar na nuvem com o anjinho tocando harpa, né? Você não morre nunca mais, mas você vive com tédio, né? Então a lição diz aqui, olha aí, dessa semana, nós vamos ver como podemos descansar em Jesus diante da agitação global e do nosso desconhecido futuro, pelo menos em curto prazo. Ou seja, a grande dificuldade é que a gente estudou por 12 semanas várias formas da gente ter um descanso nessa terra, né? De viver em paz aqui. Mas a realidade é que a nossa diferença entre os seres humanos e os animais é que nós temos a consciência da nossa morte, né? Nós não sabemos quando. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10, 20 anos, mas o cansaço do dia a dia é o cansaço do trabalho, daquele amigo chato, daquela briga que você teve com alguém, da ansiedade de perder o emprego, do medo da doença, mas, em última instância, o cansaço supremo é o medo da morte, né? É o medo de você não saber o que vai acontecer. O que diz aqui realmente é um desconhecido futuro para nós, né? Agora, o que a Bíblia diz sobre a morte é algo que é diferente do que a cultura popular e do que até algumas outras igrejas que se afastaram um pouco da Bíblia, eles pregam. Então é bem interessante a gente revisar o que a Bíblia diz sobre a morte, né? Exatamente, e além disso, independente da sua crença, independente se você acredita em Deus, ou acredita numa energia, ou acredita num outro ser, ou em vários seres, internamente a gente tem uma batalha, que é a batalha entre o bem e o mal, né? Praticamente diariamente a gente passa por, tem algum conflito, será que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou se de repente tem alguma coisa mais séria na nossa vida, o que é? Que decisão eu tenho que tomar? Isso aqui vai afetar uma outra pessoa? Como vai me afetar? Vai afetar, de repente, meu filho, a minha esposa, o meu amigo, o meu pai, o meu irmão? Uhum. Né? Essa batalha já vem, não é de hoje, porque quando Deus criou o mundo, era um mundo sem pecado. Mas Satanás já existia, porque Lúcifer já tinha caído do céu com seus anjos, e a terra foi a escolhida onde a gente acabou caindo em pecado. Então essa batalha que passa dentro da gente, da nossa mente, é uma batalha que é nos cosmos, né? Que é a batalha entre Deus e Satanás, que é o que a gente está esperando. O objetivo dessa lição, o objetivo da gente estudar todos os dias e aprender cada vez mais, é onde a gente vai ter, como você falou, né? A gente tem medo talvez da morte, tem medo do que a gente não sabe, e a gente está buscando desse descanso, que para mim também pode ser, a gente está buscando essa paz interior, aonde a gente vai conseguir encontrar e para sempre ter essa paz, essa certeza de que não vai ter mais angústia, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor. Onde a gente vai encontrar isso daí, né? Então, na verdade, a gente saber na origem do problema, né? O problema do pecado, que
que foi a separação da fonte da vida, né? Faz com que morramos, né? E a gente vê qual a provisão que Jesus fez na cruz, né? E como ele falou da morte, né? Inclusive naquela história de Lázaro, não sei se você vai querer. Exato, porque que a morte não é algo eterno, né? Que quando Lázaro morreu e todo mundo estava lá, pô, né? Morreu já faz 4 dias e Jesus chegou, não, ele está dormindo. E o povo, se ele está dormindo, então quer dizer que é o sono que a gente tem todas as noites. Podemos acordar ele, né? A gente pode acordar. Ele explicou, não, ele realmente morreu. Mas a morte é comparada como um sono, porque daí a gente não tem noção do que está acontecendo, né? E por isso que a gente está esperando, quando a gente morre, a gente pode ter uma certeza, se a gente acredita na segunda vinda, e é o que a gente está esperando, de ressuscitar de novo, né? Porque a vida não vai acabar ali, né, João? E que Jesus fala, né, que ele vai ressuscitar todos no último dia, né? E quando ele voltar, ele vai ressuscitar, fazer nova todas as coisas, né? E essa é a grande promessa da Bíblia, né? É a possibilidade de comer da árvore da vida de novo, que está no Jardim do Éden, que estava no Jardim do Éden. Adão e Eva foram expelidos de lá, não tiveram acesso mais à árvore da vida, que simboliza a conexão com Deus. Quer dizer, existia uma imortalidade, mas ela era condicional, não é? Ou seja, você era imortal com a condição de que você se apegasse a Deus. E eles poderiam ficar no Jardim do Éden e comer a árvore da vida para sempre. Então era uma imortalidade condicional. Hoje nós temos o quê? Uma mortalidade incondicional, ou seja, não tem o que a gente faça, a gente vai morrer. Entendeu? Então é isso que traz ansiedade para nós, né? Então o remédio para a morte eterna, para o pecado, para a separação, é Jesus voltar, né? E por isso que a gente vê, Pitu, assim, nós até somos cristãos há algum tempo, mas tem pessoas que são cristãs há mais tempo que a gente, e você vê quando a pessoa encara uma situação de morte, uma situação de... Como algumas pessoas que são nossos amigos, nossos, às vezes parentes, e a tranquilidade que a pessoa tem, eu não vou dizer para você que assusta, mas é uma coisa solene, não é? Você vê como a pessoa encara aquilo, não, eu vou ver aquela pessoa de novo. Rapaz, é um negócio forte, né? É forte, sim. E isso leva a gente a perguntar, então, mas ok, vocês estão falando aí de uma segunda vinda, de ir para o céu, e quando isso vai acontecer? Isso a gente não sabe, né? Mas a gente tem certos eventos e certas coisas acontecendo que João acabou, o único discípulo que não foi morto, ele estava lá na ilha de Patmos, e ele teve uma visão. Então, Jesus mostrou para ele os eventos finais, para mostrar para nós também, para ter um certo histórico. Porque imagina, quando Jesus estava com os discípulos e quando ele foi embora, ele falou, eu voltarei em breve. Isso foi há 2.000 anos atrás. Esse em breve a gente está esperando. E de novo, quando Jesus deu a visão para João, também falou, em breve esses acontecimentos virão. Mas o legal é que João viu o futuro, o que para nós é a história da igreja. A gente é o passado. A gente sabe o que aconteceu. Mas ainda vai ter o porvir, e é o que a gente está esperando. E nessa descrição desses eventos, ajuda a gente ter uma certa estrutura para nos prepararmos, porque o dia a gente não sabe. E isso pode ser, e agora? Trazer mais angústia, mas não é para trazer angústia, né? É para trazer uma certa paz. E essa paz não é fácil. E eu acho, Pitu, que o que acontece é a gente começa a exercitar essa fé baseado nas evidências bíblicas, em tudo que já aconteceu e se cumpriu. Se você olhar o Velho Testamento, quantas profecias de Isaías que nós estudamos há pouco, né, foram cumpridas em Jesus, nos dá certeza de que as coisas que estão ditas, elas vão acontecer de novo, né? Por isso que tem pessoas na nossa caminhada cristã que realmente, a minha esposa, ela perdeu a avó dela querida, que criou ela lá da Bahia, mas você vê que sofreu, chorou, mas hoje ela fala da avó com saudade, mas ela fala, eu vou vê-la de novo, sabe? Quer dizer, e cicatriza o coração e te dá uma esperança, né? E por isso que a lição fala do negócio, é bem interessante, que eu nunca pensei, mas é um mandamento isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu vou ler aqui o verso todo, que é muito bonito, em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Aí no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes. Então você veja, Pitu,
não andeis ansiosos. Deus está mandando você não andar ansioso. Só Ele pode fazer isso, porque Ele é o dono de tudo. E Ele sabe o começo e o fim, né? E Ele está dizendo aqui que com oração nós suplicamos a Deus para quê? Para Ele nos dar essa paz que excede todo entendimento, e isso vai guardar nossos corações. Vai guardar nossos corações quando? Quando tivermos tragédias, quando tivermos aquela ansiedade do futuro, quando tivermos aqueles momentos que fogem do nosso alcance, né? Aqueles momentos que você fala assim, meu chão caiu, entendeu? São esses momentos que você vê que você não tem nada para contar na vida. Nesses momentos você vê que você não precisa nada, que a única coisa que você precisa é Deus. Então, são 13 lições que a gente está estudando, mas, na verdade, se resume no que você sempre fala. É a esperança de que Jesus vai voltar, vai fazer nova todas as coisas, vai restaurar tudo. O mundo com a morte é um absurdo. Como é que uma pessoa tão querida sua, que você conhece, hoje está aqui, daqui 5 anos não está? Para onde foi toda aquela personalidade? Para onde foi aquela brincadeira? Para onde foi aquele jeito de ser da pessoa? É um mistério. É um negócio incrível. A Lili, minha esposa, ela é enfermeira. Ela fala assim, que quando ela trabalhava na UTI, ela ficava chocada. Olha, eu estava conversando com o paciente de manhã, trocando ideia. O cara estava contando os planos, fazendo piada. Passa 1 hora, parada cardíaca, o cara morreu. Tá lá um pedaço de carne, Pitu. Sem ar nenhum, sem o fôlego da vida, sem nada. É um mistério, entendeu? Então, só realmente as orações para que o Espírito Santo nos dê essas promessas, para que a gente possa guardar o nosso coração e nossa mente nessa esperança, né? A lição semana fecha bem, Pitu, com a história aqui que eu queria falar com vocês, mas antes eu quero só dizer um quote de Ellen White que eu achei que ficou para mim muito forte. Olha aqui, ó. Não basta ter um conhecimento intelectual da verdade. A palavra deve entrar no coração. Ela tem que causar impressão pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, se a gente está estudando aqui, fazendo uma aula de história, Pitu, uma aula de arqueologia, whatever que isso aqui é, não vai transformar a gente. Essa verdade tem que sair daqui e entrar no coração, né? E quando isso acontece, o ser humano é capaz de suportar qualquer coisa porque ele está agarrado nas mãos de Deus, né? Então, olha aqui, eu queria terminar essa lição com essa historinha aqui. Olha, a história da lição, acho que de quinta-feira, que diz que uma mãe tinha um filho de 8 anos que teve uma doença terminal, acho que era leucemia, um negócio doido assim. E aí, eu vou ler aqui na íntegra. A criança piorou progressivamente. Nos últimos dias de sua vida, a mãe se assentava sempre ao lado de sua cama, segurando a mão da criança e acariciando suavemente seu cabelo. Todo dia ela fazia isso. Quando ficou claro para a mãe que o menino só tinha apenas algumas horas de vida, a mãe tomou o menino nos braços, sentou o menino na cadeira de balanço, o abraçou e começou a cantar suavemente canções, hinos, canções do céu. E o menino morreu nos braços dela. Algum tempo depois de sua morte, o autor aqui que escreveu essa história disse que conversou com ela e essa mulher declarou: embora houvesse uma dor latejante, a mais profunda dor que eu já senti no meu coração, Deus me deu uma paz que excede todo entendimento. Quer dizer, é uma coisa que eu não vou nem me aventurar aqui, Pitu, a explicar isso aqui, porque não tem explicação, entendeu? Eu só estou falando, você está falando o que está escrito na Bíblia. Jesus disse, eu vou e vou voltar. Ele disse que ele tem, em Apocalipse 1, 18, 19, ele se revelou para João e ele disse, eu tenho a chave da morte e da vida. Quer dizer, ele é o único que pode devolver a vida para esse menino e para todos nós que perdemos nossos queridos e para nós, se Jesus não voltar até lá, se a gente descansar, né? Então esse descanso supremo, ele é o quê? Não é aquele descanso que você falou de você ficar, entendeu? Domingão, né? tocando violão e assistindo o Domingão do Faustão. Esse descanso eterno é a certeza de que Jesus vai voltar, vai criar um mundo novo, um mundo sem maldade, um mundo sem pecado, um mundo sem morte, um mundo sem inveja, sem egoísmo. E nesse mundo Jesus vai estar conosco, Deus vai estar conosco e nós vamos viver para sempre numa realidade completamente diferente. Essa é a paz. A paz é a certeza de que Deus cumpre o que Ele prometeu e vai cumprir, né? Por isso que a gente fica aqui estudando essas lições toda semana para reforçar isso na nossa cabeça e para tirar isso da nossa cabeça e transferir para o nosso coração, para dar a paz que excede todo entendimento, né? Então, um chamado para vocês, nossos ouvintes queridos, vocês continuem com a gente estudando. Semana que vem estamos aqui, né, Pitu? Vamos falar sobre Deuteronômio, que é
a lei de Deus. Vai ser um assunto desafiador, mas a gente está animado, né? Porque pelo poder do Espírito conseguimos entender as coisas divinas e assim que a gente vai levando, né, Pitu? Vamos orar então para terminar? Vamos orar. Deus Pai, muito obrigado por mais um trimestre, por termos estudado sobre o descanso supremo, que é estar nos céus contigo. Esteja com cada um dos nossos amigos aqui, com os nossos familiares, e que cada um possa também continuar no seu estudo diário e um dia todos estarmos no reino eterno. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.